Léo, boa noite, tudo bom? Tudo em paz, tudo tranquilo. E com você, como foi o dia? Reuniu muito trabalho? Muito. Léo, muito trabalho. Essa quarentena está com a agenda, estamos com a agenda muito comprometida. Hoje fizemos várias reuniões com vários projetos, um projeto muito interessante de desenvolvimento de gamificação, na temática da incapacidade para o trabalho. Muita coisa interessante. A gente trabalha em Sensacional. inovação, está sempre discutindo temas, projetos, propostas diferentes. Não pode parar, tem que ter criatividade e usar um princípio de criatividade para tudo, né? Especialmente nesse momento. Isso, meu amigo. Agora, criatividade é orientada para resultado, né, amigo? Claro, Porque claro. criatividade, se a gente não toma cuidado, a gente é seduzido, sabe, meu amigo, pelas nossas ideias mirabolantes. E aí o que acontece é que ao invés de a gente avançar de forma mais pragmática, a gente desperdiça recursos. Com certeza. Vamos esperar um pouquinho só para ver se entra mais gente. Teve um problema, está com um problema na região aqui, Pituba e Tegara, de eletricidade, de net caindo. Então pode ser que demore um pouquinho mais, mas parece que está entrando. Já temos 4 pessoas, somos 6 ao total. São 7 e 3, mais 2 minutos a gente começa. Perfeito. E você, como é que foi seu Maravilha? dia hoje? Como é que foi seu dia? Como é que está a sua quarentena? Altos e baixos, às vezes complicações com nossos amiguinhos de Brasília que ficam causando confusão, às vezes para o varejo, às vezes melhoras. De um tempo para cá está mais tranquilo. A gente está conseguindo contornar, o varejo muito preocupado com a situação total, o varejo ansioso para o retorno das atividades o quanto antes, mas ao mesmo tempo preocupado com a possibilidade de não ter, de que o consumidor não tenha fôlego suficiente para retornar ao consumo, pelo menos interessante para nós, assim que voltar. O que é mais provável que aconteça? Então a gente está com a expectativa de um tempinho para equilibrar tudo. Para retomar, não é? Bom, A retomada vai ser lenta. para alguns segmentos, né? Como tudo na vida, tem alguns segmentos que estão apresentando desempenho melhor, né? Sim, Desempenho supermercado, farmacêutico. e pessoas que estão sabendo surfar, sabendo utilizar o digital para Sim, manter os seus fluxos, né? sim. Porque A gente vai nós, falar disso já já também. porque nós não estamos em isolamento obrigatório, nós estamos na recomendação de ficar em casa quando é possível. Então, eu Sim, tenho claro. visto também lojistas vendendo online e fazendo entrega semanal, né, de produtos de diferentes naturezas, trabalhando com Eu, desconto, vendas antecipadas, não é? Criação de agenda para depois, para com manter o certeza. fluxo mínimo, é. O que não pode é ficar parado, né, Léo? Ficar parado é que não dá. Tem alguns que não estiveram preparados, não teve jeito. É aquela coisa, as lojas que estão mais morrendo são as que não estão acompanhando a evolução das coisas. E o varejo, na essência, segue sendo hospitalidade mais do que a compra por necessidade, por impulso. Então, quem entrou mais nesse meio, sabendo tratar o cliente e tal, foi nessa. Vamos conversar, a gente retoma esse tempo no meio da conversa, que esse assunto é interessante. É, Obrigado pela presença de todo mundo. Nós somos a Junior Achievement, eu sou conselheiro, sou membro do Conselho Consultivo da Junior Achievement Bahia.
Nós somos uma associação já há mais de 60 anos no mundo, há 36 presentes no Brasil, que busca a educação através do empreendedorismo, da inovação e do acesso aos jovens de escolas públicas, privadas, a uma mentalidade mais empreendedora, para crescer a sociedade, crescer como pessoas e como profissionais. E hoje a gente vai começar a conversar com Ana Pires, que é CEO da Clara Ideia, professora de gestão, professora doutora em gestão da inovação, mestre em MBA na Unifax, no Senai Cimatec, aqui na Bahia. Ana, bem-vinda, obrigada pela presença mais uma vez. A gente já começou a conversar um pouco antes, um papo bem interessante. Entre esses temas todos que você teve delimitação do tema da conversa como da ideia e inovação. É hora para construir o futuro. Mas o que vem a ser a inovação? Uma coisa interessante que eu venho pensando há algum tempo atrás, uma escola de pensamento que eu gosto de seguir, que é a leitura da história em contexto e linearmente contraposto à leitura da história a contrapelo. Às vezes você vê que muitas das tendências, das ideias de isso é inovação, isso é moderno, isso é etc e tal, nada mais são do que uma reconstrução daquilo que vinha atrás e que foi construído como modelo inovador há muito tempo. Como é que você enxerga essa definição de inovação hoje e como é que você trabalha com ela com seus alunos dentro do Senai Cimatec, da Unifax e mesmo da Clara Ideias? Bacana, Léo, muito obrigada pelo convite, obrigada Junior Achievement, uma organização que eu admiro muito, eu estou sempre colaborando quando sou convidada. Olha, Léo e todo mundo, inovação é a conversão de ideias em valor. Tá? E segundo os grandes teóricos da inovação, o maior volume dessas novidades, de fato, Léo, são recombinações. São novas combinações de recursos, competências disponíveis para se resolver uma necessidade de uma forma nova, gerando valor novo. O que caracteriza a inovação é o valor novo que a solução gera e distribui. Então, não é reinventar a roda, mas inventar outras formas mais valiosas de se transportar alguma coisa. Se a roda serve... Então, o foco da inovação é na função, na necessidade. Então, hoje, como eu atendo uma necessidade X? Hoje eu atendo essa necessidade por meio de uma garrafa PET. Essa garrafa PET, ela cuida do quê? Ela cuida de colocar à minha disposição líquido para suprir a minha necessidade de ingerir líquido. A inovação vai trazer outras formas de fazer isso, formas que tenham menor impacto ambiental, maior ganho social, melhor resultado econômico e consiga distribuir maiores ganhos. Esse é o conceito da inovação que eu acompanho e que eu propago. É a inovação como novas... Ana? Acho que a Ana caiu. Eu não, eu estou aqui. Então quem caiu fui eu? Não, acho que tá dando uma pausazinha em você, Ana. Tá alguma coisa errada com a conexão. Oi. A minha internet está legal, mas acho que já voltou. Ótimo, vamos lá. Certo? Sim, então, como você gosta de história, é muito legal a gente fazer uma rápida
varredura, né? Dá uma olhadinha na história do desenvolvimento científico, tecnológico da humanidade, as grandes ondas de inovação radical, que são paradigmas tecnológicos que impactam transversalmente todos os setores. Então, agora a gente está no paradigma das tecnologias digitais. São as tecnologias digitais que estão impactando o modo como nós resolvemos os nossos problemas, como vendemos, como aprendemos, como namoramos, como realizamos nossas necessidades. Então, a internet das coisas. Fale, Léo. A internet das coisas, né? A habilidade de... Sim, pode falar. Bom, observe, as tecnologias digitais são todos os desdobramentos a partir desse universo do mundo virtual. Então, a inteligência artificial, os chatbots, a internet das coisas, a conexão, né, entre coisas do mundo físico e a internet, sinalizando, dando informações o tempo todo para que a gente tome decisões a partir de um conteúdo, a partir de dados e fatos, né? Então, todo esse universo de tecnologias que só foi possível a partir do advento das tecnologias de informação e comunicação, que é esse mundo digital maravilhoso, que agora foi acelerado, né, com esse evento da pandemia. Então, quem já vinha surfando direitinho, está surfando melhor. Os demais, ou aceleraram um processo de digitalização, ou efetivamente estão contabilizando perdas significativas. E a inovação nos chama a virar essa chave. Sair da contabilização de perdas para se pensar o futuro, para se repensar, recombinar os recursos, as competências disponíveis para fazer algo novo e gerar algo novo em momentos de crise. E o que seria esse futuro? A gente tem conversado agora sobre um sistema meio de omnichannel, com a possibilidade de chatbox, tecnologia 5D, que é um futuro próximo, não vou nem considerar futuro, internet das coisas, eu tenho aqui em casa Google Home pela casa toda, eu consigo conversar, pedir para tocar música, acender coisas se eu configurar, mas isso não é futuro, é presente. É aquela realidade que a Magazine Luiza passou lá atrás, onde ela estava muito mal, desacreditada, se reinventou totalmente, ela passou por um modelo disruptivo, quebrou um paradigma, com a migração de Trajano para o filho, com a mentalidade diferente, mas a mãe apoiando as ideias novas do filho, obviamente, e hoje é a Magazine Luiza toda poderosa, é a menina dos olhos dos investidores, dos grandes fundos de investimento do país, pelo caixa, pela habilidade, pela capacidade de se reinventar e tudo mais, mas isso é presente, o que aconteceu. A própria chatbox já é muito utilizado hoje A gente tem habilidade hoje de ter ferramentas que até 2 anos atrás estavam no topo para a pizzaria da esquina, um chatbox, como ferramentas de inteligência artificial, analíticas e tal. O que seria esse futuro, já que esse é o presente que nós nos encontramos? 2 considerações. Pessoal, mandem perguntas, interajam conosco, viu? Já vi alguns amigos, Evandro, Richard. Evandro mandou até um alô para você. Eu vi, eu queria responder aqui e me enrolei. Bom, imagina se eu tenho a pretensão de saber qual é o futuro. A única coisa que eu diria que faz parte do presente eterno é pensarmos a jornada, a experiência do usuário,
né? Então, se hoje é com chatbot, se amanhã é com holograma, se hoje a inteligência artificial já está permitindo que a gente converse com a máquina, como vai ser a experiência do usuário com essas novas tecnologias? Eu acho que esse é um pensamento, uma preocupação constante que vai permitir, vai abrir portas para que a gente identifique oportunidades nesse universo de tecnologia. Já falando sobre isso, então o caminho para o futuro, meus amigos, é nos atualizarmos. O Léo disse que isso tudo é presente. Léo, me desculpe, eu diria que isso é presente para, no máximo, 1% da população mundial. Para 99%, isso ainda não é presente, não faz parte do dia a dia das pessoas, do dia a dia do consumo ainda. Ainda mais aqui na periferia, né? Vivemos num país periférico, então é interessante a gente pensar os vários mundos que existem dentro do nosso próprio país. E a tecnologia, gente, ela é sempre meio. Eu vou usar um chatbot. Para quê? No que esse chatbot vai agregar a experiência do meu cliente, a experiência do usuário com a minha marca. O propósito, outra coisa que está sempre na moda. Propósito. Toda a decisão por incorporar uma tecnologia ou outra, por investir numa ideia ou na outra, precisa ser fundamentada em propósitos claros e validados. Então, não é incorporar essa e mais aquela outra. Por modismo. Está na moda. Isso. Tecnologia e inovação é meio, não é objetivo. Ah, meu objetivo é ser mais tecnológico. Para quê? O que a tecnologia vai trazer de impacto positivo para você e para a sua rede? Qual é o atrito? O que está dificultando a relação entre você e os seus clientes? É aí que você tem que focar a sua atenção para poder encontrar na tecnologia ou fora dela soluções para remover esses pontos de atrito, o que está dificultando esse casamento entre você e os seus clientes. A Cida pergunta: qual o caminho para inserir a periferia no uso das tecnologias? Ah, Cida, o que as ondas, né, de difusão da tecnologia, elas vêm nos ensinando que há um barateamento significativo das tecnologias, e esse barateamento favorece a penetração da tecnologia em diferentes segmentos, setores e áreas. Agora, eu diria o seguinte: é importante nós corrermos atrás de conhecimento. E hoje, Cida. Aliás, o que nos leva também às perguntas de Evandro agora. Você pode atrelar uma à outra. Como estimular professores a levar a temática de inovação para os alunos? Perfeito. Deixa eu acabar de Cida. Cida, nós vivemos hoje num mundo de oportunidade e abundância. Ana, você está louca? Não. Há uma abundância de conhecimento disponível de forma gratuita na internet. Então, não falta... Bom, o acesso ao conhecimento está muito mais fácil do que há 10, 15 anos atrás. Então, eu diria, Cida, que o primeiro caminho é busca por informação. Veja qual é a sua área de atuação. Busque webinars, seminários, cursos, se informa, porque é o conhecimento que permite a gente difundir a tecnologia e incorporar a inovação. Evandro, como estimular professores a levar a temática da inovação? Bom, meu amigo, antes
nós precisamos pensar nos projetos pedagógicos das instituições de ensino. Eu estava comentando com o Léo, antes do início dessa live, que, infelizmente, aqui no nosso país, o segmento da educação é absolutamente avesso à inovação e novidades, né? A gente vê ainda os programas baseados no ensino frontal, onde o professor é quem sabe e o aluno é quem não tem luz nenhuma e que vai absorver esse conhecimento. Então, precisamos de novos métodos de ensino que entreguem ao aluno o protagonismo. Eu, particularmente, aplico, apoio de fundo a aprendizagem vivencial, que é aprender a partir da prática, a partir dos casos reais, aprender fazendo, aprender sofrendo, onde o aluno é protagonista do seu caminho e o professor é um grande facilitador. O aluno traz o seu interesse e, a partir do interesse do aluno, constrói-se um caminho de fazê-lo enxergar, se enxergar como parte da construção do futuro e não como cliente ou vítima, né? Então, primeiro de tudo, Evandro, temos que requalificar os professores, né? Os professores precisam voltar, né, ao banco da universidade para refrescar suas práticas pedagógicas no sentido de incorporar essas novidades. Porque mesmo está muito na moda... Ensinar a pensar, não é? Ensinar a pensar e criar um incômodo constante de estar sempre buscando novos conhecimentos e adaptando-se às novas realidades. Isso. E mais do que isso, viu, Léo? O professor, ele foi capacitado, ele foi desenvolvido acreditando que ele é o responsável por trazer o conhecimento para o aluno. E ele não tem, em geral, o professor não tem ouvido, né? Ele tem boca, mas ele não tem ouvido. Então, ele precisa usar um pouquinho mais a capacidade de ouvir e de aprender com os alunos e ser um facilitador. Quem tem que construir o conhecimento, quem tem que investir nas suas áreas de interesse é o aluno. O professor está ali para facilitar e orientar. Olha, tem esse aqui, tem esse autor, tem essa perspectiva, estude isso, faça aquilo, me traga um primeiro conceito, vamos discutir. Agora dá muito mais trabalho. O que dá menos trabalho é você entrar numa sala de aula, blá, 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 sim, com certeza. Coisa no quadro, testinho, passou, acabou. Então, o caminho seria realmente né? Que também não fazem isso por mal, não. O professor é gente boa, galera. O professor tem ótima intenção. Quem abraça essa profissão é porque ama e acredita no conhecimento. Mas, infelizmente, a gente vai ficando caduco, né? A gente vai ficando acomodado e não faz muita coisa de novo, não, né? Ana, deixa eu te fazer uma pergunta mais voltada para uma área que eu estou mais inserido, especialmente, que é a área do varejo. Representa um grande percentual de geração de PIB, de empregos, de absorção de novas tecnologias, etc. e tal. Uma tendência interessante que eu tenho visto já desde uns 3 ou 4 anos, fora do Brasil e replicado no Brasil, até mesmo em países como Singapura, que são a meca da inovação de startups e tal, é o uso da inovação, mas resgatando princípios passados e não a inovação como o abuso da tecnologia dos robôs, como muita gente tem esse mindset, e não é o mindset correto. Mas, muito caso, a gente vê resgate de princípios dos anos 60, 70, como o uso
e o maior foco do humano com o humano do que a máquina com o humano. E isso vem se buscando cada vez mais. Como é que você enxerga isso nesse processo e como é que você responde a essa cutucada que eu dei de que inovação não necessariamente tem a ver com altíssima tecnologia, mas às vezes uma ideia inovadora e é uma tecnologia inserida em um contexto, mas sem necessariamente o hardware e o software por detrás. Vê-se muito isso no Nordeste brasileiro. Eu vou aqui dar a minha percepção, Léo, porque varejo é uma área até que nós estamos namorando, eu estou com Flávia Paixão aqui, estamos namorando essa área do varejo, da valorização da cultura local, das coisas locais, do comércio local, de você chamar a atenção para o varejista, sobre a necessidade dele ter uma personalidade, dele ter um tom de voz, né? Porque o empreendedorismo, por necessidade, acabou criando um mar vermelho onde todo mundo faz quase a mesma coisa. Então, a inovação, né? A inovação nesse varejo tradicional é uma inovação de propósito, é uma inovação de relacionamento, é uma inovação de geração de valor, é levar cada varejista a pensar em que eu posso me diferenciar do meu concorrente. Aí a gente aprende com nossos amigos que nos ensinam a pensar propósito em 3 coisinhas que podem orientar esse varejista. Primeiro, o que eu amo fazer? O que eu amo fazer? O que me deixa extremamente animado e motivado? Segunda pergunta, o que eu sei fazer bem? E aí a terceira pergunta, como é que eu combino o que eu amo fazer e o que eu sei fazer bem para gerar um negócio que distribui valor? Então, se ele tem uma lojinha, ele tem uma oficina mecânica, ele deve se fazer essa pergunta. O que realmente me deixa animado e me motiva? É isso mesmo? Eu adoro carros, eu adoro mecânica, eu adoro motor. Uau, que legal! Então é isso mesmo, Oba, eu estou no ramo certo. O que eu faço bem? Aí ele vai responder. Qual é a parte do negócio que ele faz melhor? E aí, como é que ele combina isso para dar uma personalidade para diferencial? Um diferencial. Porque senão a oficina de A, de B, de C acabam sendo muito diferentes, eles todos se comunicam como o melhor, o que tem mais qualidade, isso e aquilo, mas de fato nós que somos os usuários não conseguimos perceber. Claro que você atualizar o seu ferramental, isso faz parte da evolução dos negócios. Mas, na maioria das vezes, a diferenciação no varejo está no tom da voz, nos métodos e práticas de relacionamento com o cliente. Como é que é construído esse relacionamento, certo? Que tipo de... Essa parte que eu acho interessante. A gente passou por um momento que o varejo buscou a robotização total e até tentou abusar disso e voltamos, foi até uma crítica, apesar da minha, e voltamos a resgatar o humano, o vendedor, o olho no olho, a pessoa conhecer o consumidor. Acabou de sair agora de uma entrevista que eu estava vendo com o presidente do Google Brasil e da Casas Bahia, e ele falando que uma das coisas, das inovações que a Casas Bahia conseguiu fazer foi justamente o trabalho de inteligência artificial no banco de dados dele, que já era uma coisa antiga, já existia, mas para entender exatamente fazer aquele corte de Big Data, de o que aquele consumidor tem a tendência de comprar, o que não tem, e a partir daí vai para o humano. Então, é aquela linha entre humano, máquina, e um só não trabalha sem o outro sozinho. Essa é uma sacada boa, que eu acho interessante. A máquina tem uma
coacessa, né, Léo? A Sim, sim, máquina claro. processa muito mais informação, o volume que ela consegue processar é muito maior. E a partir do processamento desses dados, aí sim a gente toma decisões que vão no sentido de coisas humanas, que são a atenção, o carinho, a customização, a personificação, a personalização, que a máquina não consegue, não é? Com Agora, também é certeza. uma coisa, vai conviver, né? O totalmente digital, o totalmente tecnológico tem o seu espaço, mas não quer dizer que seja o único espaço. O Sim. espaço daquele. E olha só, me lembrei logo de uma designer que eu adoro, uma designer de sapatos maravilhosos. O que ela gera e captura de valor na confecção de um sapato, o outro gera vendendo 200, 100 sapatos. Então, há espaço para o pequeno, desde que ele incorpore no que faz alguma coisa que seja a sua assinatura, que seja, Ana, mas eu vendo uma coisa que é tão comum. Então, investe nas formas de se relacionar, de entregar, de É aquilo que a gente encantar. conversou, a questão da hospitalidade, a transferência da hospitalidade no varejo, e não da compra como aconteceu um período por impulso. Mas atração para a pessoa sentir uma experiência, não simplesmente querer comprar. Até porque, Léo e todo mundo, não sei o que vocês acham, mas eu percebo que existe uma tendência mundial a consumir menos, ao Sim. consumo consciente, a perguntar-se se eu preciso, se eu quero e se isso é bom para o planeta. Então, quanto mais a gente incorporar essa preocupação, o que tende a acontecer com o volume de vendas tende a cair com automóveis, com roupa, com sapato, essa coisa do consumo rápido, como você diz, por impulso, por moda, por status, E o que ele você está falou, mudando. e o local do local, que é exatamente o que você falou. Rogério, especialista gerente do Sebrae, especialista no setor de desenvolvimento regional, ele sabe bem disso. Acabou de entrar, está aqui a gente aqui escutando. Ele é um exímio conhecedor da realidade de Salvador, de como se encontra o mercado, e pode corroborar com tudo que a gente está conversando. Ana, tem alguém que queria fazer alguma pergunta? Não quero abusar do tempo de Ana, já estamos falando há 30 minutos. Então, quantos amigos estou vendo aqui, que delícia! Rogério, alguma dúvida? Quer conversar alguma coisa? Rogério! Falcão? Só tem gente que pega. Você comentou, Ana, antes que me fuja, falou que nós somos isso é um tema que vem me incomodando um pouco. Nós somos uma sociedade com muito acesso à informação e acesso barato à informação. Barato, vírgula, porque o acesso à internet e a celular, ao computador, por mais que tenha barateado, ainda é um bem caro para a maioria da população brasileira e baiana, por tabela. Mas ainda assim, vamos levar em conta que nós sim temos uma biblioteca gigantesca, com aulas, etc. Ainda assim, me incomoda um pouco que na minha época a gente tinha que ir atrás, lutar, procurar, pesquisar. E hoje a juventude, as crianças têm acesso a uma infinidade de novidades, de informações, vídeos na internet, de graça, YouTube, EDX, Coursera, etc., mas não buscam. Fazem mau uso dessas ferramentas. Como é que você enxerga esse problema? É a primeira geração que está vindo, que está fazendo mau uso, a segunda vai saber, já virá acostumada. Quer dizer, eu tenho uma sobrinha de 4 anos. Essa sobrinha já vem na geração que já saberá utilizar melhor essas ferramentas para si ter um entretenimento e educar também? Ou isso é um problema cultural? Porque isso é uma coisa que se repete, pelo que eu vejo, Brasil, Estados Unidos, Europa, Ásia, é uma coisa que acontece no mundo inteiro. Como é que você enxerga isso e como é que talvez, voltando à pergunta lá de Evandro, como a gente pode resgatar isso em sala de aula ou fora da sala de aula para que os alunos tentem
buscar melhor informação e não ter uma quantidade absurda de formação em excesso, que também é prejudicial, sem uma fonte confiável e fidedigna. Saber buscar a fonte fidedigna. Não é fácil, não, né? O que você está me perguntando, vou dar a minha percepção apenas, está muito longe de ser a verdade ou ser o único caminho. Vamos, então, começar pela pergunta de Evandro, que eu acho que chega a você. Eu defendo que nós, os professores, do nível básico, médio e superior, incorporemos as tecnologias na sala de aula. É um desafio. A minha geração nasceu analógica, né? Havia telefone fixo. Então, para mim, é ainda mais difícil incorporar essa tecnologia na sala de aula, mas eu entendo que é o único caminho. Existe um movimento em algumas escolas, até no exterior, de proibir. O aluno tem que deixar o celular fora da sala de aula. Mas você está fazendo um corte entre a educação e a realidade. A realidade da gente hoje, meus amigos, é que o celular é uma extensão da gente. Então, como é que eu vou deixar meu braço do lado de fora e entrar? É aquela coisa, né? Deixa os problemas do lado de fora, não existe isso. Nós somos uma unidade. O mundo digital e o mundo físico são dimensões de um único mundo. Então, nós, os professores, temos que incorporar isso na aula de história, de ciência, de matemática, de inovação, empreendedorismo, cálculo, para que a gente consiga, junto com os alunos, aprender a fazer um bom uso dessa ferramenta. Porque realmente é um volume de informação que nunca antes esteve acessível. Procurar... Aí, ó, uma profissão boa para o futuro. Curadoria de conteúdo na internet. Eu poderia pedir a alguém, olha, eu tenho interesse nesse tema aqui. E aí, alguém poderia fazer uma curadoria de boas fontes, bom conteúdo para eu ler. Porque é muito tempo que você desperdiça decidindo, aí você vai pelas tirando o joio do trigo. Vai pelas fontes. Bom, eu confio nessa fonte, nesse periódico, nesse jornal, nessa pessoa, mas, de qualquer forma, você vai deixar muita coisa do lado de fora. E aí vem outra coisa, que é o poder das redes. Se a gente caminha em rede, cada um de nós acessa um conteúdo e todos juntos conseguimos aprender melhor, né? Mas é um desafio muito grande. Agora, o que eu não acredito é em deixar isso do lado de fora, né? Então, é na sala de aula, que é um ambiente de aprendizado, onde todos vão aprender a fazer um bom uso dessa tecnologia, acessar conhecimento, prototipar. Então, eu fico muito feliz quando eu vejo as escolas oferecendo para crianças aulas de programação. Gente, eu já estou para lá de 50. Mesmo assim, eu estou preocupada querendo aprender a programar. Porque quando eu entrei no mercado, a diferença era falar inglês. Então, eu fui professora de inglês muitos anos. Mas hoje a linguagem que está mandando no mundo é a linguagem da tecnologia. Quem não souber o mínimo de programação, simplesmente virará um analfabeto. Então, eu recomendo a todos que estejam me ouvindo que o quanto antes procurem desenvolver habilidades de programação para que a gente consiga fazer da máquina, da tecnologia, uma extensão de nós. Senão, essa tecnologia, daqui a pouco a gente não consegue nem conversar com ela. Entendeu? Com certeza, é uma linguagem universal que une as diferentes culturas. Flávia Ângelo tem um comentário interessante. A filha dele tem aula de robótica e programação na escola, imagino eu. Olha só que interessante. E Falcão, que é diretor nosso lá da Junior Achievement Bahia, está com uma pergunta boa, Ana. Fala um pouco sobre a sua perspectiva e expectativa para a relação das marcas e consumo daqui para frente.
Ai, a minha perspectiva, gente, observa, eu não sou uma mulher do varejo, né? Mas a minha perspectiva é a perspectiva do valor, não é a perspectiva de maximizar compra nem consumo. Então, eu penso que as marcas que conseguirem é, é, com, que conseguirem se conseguirem comunicar aos consumidores a ideia do valor, da preservação, do uso necessário, não é? As marcas que conseguirem comunicar a preocupação com esse planeta, mas não é uma comunicação é, simbólica, é Uma uma coisa real, que comunicação sinta mesmo que esteja real. disposto a mudar. Exatamente. Olha, digamos, é a empresa de automóvel dizendo: eu não vou mais botar meu esforço em vender automóvel. Eu vou botar o meu esforço em deslocar as pessoas quando e se necessário. Então, se eu percebo que uma empresa que hoje vive de vender automóvel está preocupada em minimizar o impacto que ela causa no meio ambiente e ainda me oferecer um valor maior do que um automóvel, que vamos combinar, é o pior investimento do mundo, um dos piores, é muito possível que haja uma adesão minha a proposta que venha dessa empresa. Então, o que eu penso, Falcão, é que as empresas que comunicarem melhor o seu posicionamento, posicionarem melhor sua marca dentro de um mundo que precisa corrigir e as emoções no século passado. Ana, eu acho que deu uma travada aqui. Deu uma travada, eu não consegui escutar a última parte que você falou. Não, Mas eu apenas acho que as pessoas escutaram. fechei dizendo que não é apenas uma questão de comunicação, Léo, mas é a entrega de produtos, serviços, pacotes, programas que consubstanciem, materializem esse discurso. Né? É o que Ângelo acabou de falar. O problema das empresas é o pós-venda, que é a questão justamente de cuidar de todo o ponto, desde a fabricação que você citou lá atrás, do local para o local, preocupar-se com a comunidade local onde está inserida, trabalhar a matéria-prima local, cuidar da comunicação, da atração do cliente, da venda e do pós-venda, sendo sincero e honesto em todos os pontos, sem tentar mostrar-se como alguma empresa que está fazendo isso por puro modismo, que foi o que a gente falou no começo. Quer dizer, inserido nessa inovação por modismo, porque os demais estão fazendo, mas entendendo o porquê não seguindo a boiada. Olha aí, pegando essa fala de Ângelo, né, Ângelo? Ângelo, Sabe o que isso. me ocorreu? Me ocorreu a Sim. Rolls Royce. Pode não ser um bom exemplo, não estou defendendo, mas quando a Rolls Royce entrega um carro a alguém, é um carro para a vida toda. É um carro que a pessoa pode ter a vida toda. Não é um carro que vai ser renegociado a cada 2 anos, fazendo girar esse mercado, né, frenético de geração de resíduo absurdo. Então, uma empresa que se posiciona no sentido de entregar bens duráveis, no sentido pleno do que é durável, né? O durável e o reciclável, o ressignificado, né? Ressignificar, reusar, reutilizar. Uma empresa que se preocupe com isso e não em vender a próxima geladeira,
eu penso que terá mais espaço no futuro, né? Então, Com certeza. De novo, é resgatando o passado. A gente está resgatando uma coisa que ficou lá nos 60, 70, o que é uma parte curiosa. A gente está olhando para trás e tentando trazer de volta. Você falou da Rolls-Royce, tem uma coisa interessante também com relação ao respeito à marca, ao consumidor. Eu não estou lembrado se é a Rolls-Royce ou Bentley, mas um dos dois tem o hábito de não vender o carro para qualquer pessoa, mesmo que tenha o dinheiro. Porque começou uma onda de filhos de ditadores sanguinários que estavam dirigindo para cima e para baixo com a marca deles, aí pararam de vender. Então não adianta aparecer com a fortuna se você tiver uma imagem ruim no mercado, no mundo, eles não vendem, querem manter a marca menos suja possível. propósito. Quando a Exato. empresa tem um propósito simples e fácil, ela decide rapidamente se eu quero vender para esse ou para aquele, não é? A forma como eu quero me relacionar com esse, com aquele, não só o cliente, mas o fornecedor também. Quais são os fornecedores que alinhados com o meu propósito? E aí forma aquela rede de valor, né? Com certeza. Eu dou exemplo, gente, mas não quer dizer que eu estou defendendo, até porque eu não sei de dentro como as coisas funcionam. Mas quando a Natura, por exemplo, comunica essa preocupação com os homens da floresta, com os povos da floresta, quando ela gera os seus produtos de forma sustentável, desenvolvendo as pessoas, não somente, não é uma relação de fornecimento, fornecedor, né? Cliente-fornecedor, é uma preocupação com o desenvolvimento daquelas pessoas, daquelas sociedades, daquela cultura. Então, e ela consegue comunicar isso. Eu não saberia Com certeza, dizer se isso é espetacular. verdade, se não é verdade, mas é isso que ela consegue comunicar muito bem. Então, E hoje o falso é facilmente divulgado. Se for a empresa não tiver aquela imagem enraizada, aquela linguagem, aquela comunicação enraizada, dificilmente as pessoas espalham para outras pessoas, que espalham para outras pessoas e de repente a imagem delas foi para o lixo. Alguém quer fazer mais alguma pergunta para a Ana? Ana, eu queria fazer só algumas perguntas para você. Aproveitar o seu tempo, empreendedorismo, que tem muito a ver com todos que estão aqui. Além do planejamento que precisa ser muito bem feito, vejo exemplos da linha de cosméticos que patrocina o BBB. Seus produtos foram criticados em rede nacional. Ângelo reforçando aqui o que eu tinha comentado. Vamos lá, para fechar, antes dos seus comentários finais. Que livro você está lendo agora? Ou quais? meu amigo, nessa época de pandemia, eu estou lendo A Casa do Rio Vermelho, de Zélia Gattai, para poder relaxar, não é? Eu, na verdade, esse ano me decidi como é que chama? A leitura, a literatura arte, né? Que é a parte que mais me encanta dessa manifestação artística, né? Então, li agora As Rãs, recomendo super, o primeiro autor chinês a ganhar o Nobel de Literatura, As Rãs. Agora estou lendo Zélia Gattai. Também, conteúdo de inovação, geração de jogos. Então, eu leio muito artigo. Interessante, e o legal é o modo como ele traz os temas, uma forma leve, né? Apesar de ser Harvard Business Review, mas não é uma leitura pesada, então a maneira da gente se manter atualizado sobre... Desculpa, Ana, eu não escutei o nome do Harvard Business Review. Quem era o autor? Cortou um pouco na hora. Eu leio com frequência o próprio site. As edições da Harvard Business Review. Né? Era essa que eu ia perguntar agora. Um site ou um blog que você recomendava para ler. Harvard Business Review, um deles. É isso. Sloan MIT também é outro que eu gosto. Sloan
Human Resource Management também, HRM, né? Eu acho interessante para a gente se manter atualizado. Ah, tem um canal aqui que eu acho muito legal, gente. É o canal do Wow, WHOW. É um canal que fala sobre inovação, inclusive é um festival, aconteceria em julho, já está na terceira ou na quarta edição, acho que na quarta, mas eles trazem notícias de inovação que nos permitem ficar assim, bem alinhados com as novidades. Eu acho legal, eu assino a newsletter do UAU, né? Bote lá, WHOW, UAU, ou UAU Festival, e você assina a newsletter. Tem, naturalmente, a newsletter da McKinsey também, é muito Excelente, McKinsey Quarterly. excelente, né? McKinsey, muito legal também. Agora, gente, no Brasil tem muita gente produzindo conteúdo bom. Tem a Startse, que também Excelente. tem Eles têm um canal muito bom no Telegram. e tem A também SPM também. isso, claro, com certeza. Aí tem as tradicionais, né? Fundação Getúlio Vargas, Dom Cabral, Endeavor. A Endeavor tem um bocado de ferramentas. O que eu acho legal é que esses canais todos, eles estão se preocupando com o formato da comunicação. Não é uma comunicação chata, cansativa. Não, ela é colorida, ela é light, ela é leve, ela é cheia de exemplos. Dá vontade de você ler, né? Eu gosto muito de newsletter, porque eu me sinto, digamos, relativamente bem informada. Porque esse pessoal está monitorando tudo que está acontecendo de bom, Sim. de novo, fazendo a curadoria e entregando de mão beijada para você, né? Então, é uma maneira da gente acelerar, né? Ou minimizar esse trabalho de ficar selecionando coisas. E focar mais, né? Focar, com certeza. Bom, Ana, de cara a gente além de aprender muita coisa, recebemos uma série de dicas de sites, de blogs, de livros para ler na quarentena, se aprofundar, apenas relaxar um pouco a mente quando necessário. Já que é para falar sobre isso, eu recomendo que a gente faça uma visita a Rubem Fonseca, não é? Sim, É uma literatura saudoso. brasileira de ótima qualidade. Então, vamos aproveitar e revisitá-lo. Às vezes, no ouvido, no esquecimento, relaxando de um problema, você migrando de um problema muito técnico para um pouco mais de romance, literatura, conto, a mente consegue achar soluções mais criativas para a solução que você estava imerso e não conseguia descobrir qual era a ferramenta ideal para utilizar. Ana, muito obrigado pelo seu tempo. Ainda temos aqui 12 pessoas, muita gente do Brasil inteiro. Pelo que eu vi aqui, tem Junior Achievement Rio de Janeiro, passou de outros países ainda, para minha surpresa, diretores do Junior Achievement, conselheiros, colaboradores, todo mundo querendo te ouvir. Eu agradeço muito pela participação, foi um prazer enorme lhe ouvir nessa tarde, noite de segunda-feira de quarentena. Quem ainda não assinar o nosso Instagram, eu convido para que assine, participe agora. Teremos sempre novidades com lives e há uma surpresa, possivelmente para a semana próxima, que estamos organizando. Oba! E aqueles que se interessem, pode seguir, você vai ver. E aqueles que vai gostar. E aqueles que se interessem por voluntariado, queiram participar, ajudando, levando um pouco de luz para as sedentas mentes da nossa juventude, entre em contato com a nossa equipe pelo Instagram, que nós retornamos assim que voltar tudo mais ou menos ao normal, os nossos projetos voltarão à ativa. Muito obrigado pelo tempo, obrigado Ana e obrigado a todos, uma boa tarde, boa noite. Léo, deixa eu Sim, só por favor. aproveitar a sua fala e recomendar, gente, reforçando essa última fala de Léo, vamos aproveitar esse momento para nos expor a novos conteúdos, a novos ritmos musicais, a novos filmes, a novos programas,
porque se a gente precisa diversificar as entradas para que as saídas também sejam mais diversas, mais criativas, mais inovadoras. Então, se a gente repete os hábitos, né, os mesmos autores, o mesmo tipo de música, o mesmo tipo de comida, a gente vai limitando a nossa inventividade. Isso é científico, não sou eu que estou falando. Então, aproveitem esse momento em casa para se expor a conteúdos diferentes, a conteúdos novos, a deixar as ideias brincarem, né? Então, nós estamos com um jogo gratuito online, que é a Trilha Clara, no Socrative, que é um jogo de criatividade. Então, qualquer um que quiser, vai lá, na página da Trilha Clara, da Clara Ideia, e acessa Clara Ideias. Clara Ideia. Claraidea.com.br. Isso, não tem aquele carro, ideia, idea em Sim. inglês? Pronto, claraidea.com.br. Aí vocês acessam a trilha digital, que é um jogo de criatividade e inovação. Gratuito. Maravilha, outra excelente dica. Sensacional. Muito obrigado, Ana. Obrigado a todos. Uma boa noite. Obrigada a todos. Obrigada, Léo. Sucesso. Conte comigo. Obrigado. Tchau. Abraço.